Muito bem, graças a Deus. Se prepare, porque agora pode chamar sua família, chame todo mundo, porque vai começar o programa da AD Cristo Salva em seu lar. Que alegria estar com você mais uma vez. E agora a programação da igreja, é isso aí. Programação da AD Cristo Salva, que tem a sua sede em Fortaleza, Avenida Mendiçá, 617. Em Fortaleza, Messejana, bairro, tá bom? Aí em Rio Grande do Norte, em Mossoró, na Avenida Alberto Maranhão, 355, bairro Bom Jardim, tá bom? Você quer estar conosco? Mais uma vez, fica aí ligado, vai começar agora. Prepara você, prepara seu coração, prepara sua família, porque a unção de Deus vai vir sobre a tua casa. Fica com Deus, fica com a AD Cristo Salva em seu lar. Lucas capítulo 15. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e com eles come. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala ao meu coração e me ensina essa tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Pode sentar. 2 versículos. O relacionamento de Jesus com os pecadores, ele é bem mostrado nesses 2 versículos aqui, né? A Bíblia fala que Jesus, diga Jesus, ele se aproximou dos publicanos, diga publicanos e pecadores. Jesus não tinha nenhum tipo de pensamento contrário a quem quer que seja. Ao contrário, ele veio para salvar aqueles que estavam perdidos. Então, às vezes, a gente pensa assim, que Deus está nos rejeitando ou nos rejeitou, ou que Cristo veio para os outros, mas não veio para nós. A Bíblia diz que ele veio para todos aqueles que o receberem. E todos aqueles que o receberem, ele dá o direito de ser chamado filho de Deus. Amém? Mas, queridos, a Bíblia também nos atesta que ele recebe pecadores de toda espécie. Se você abrir aí em Lucas, capítulo 7, por favor. Abre em Lucas, capítulo 7. Quem achou, diga amém. Versículo 37. 36. Tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era de costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa, na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro, cheio de perfume, e, posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se aos seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com os próprios cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Diante de tal cena, o fariseu que o havia convidado falou consigo mesmo: se este homem fora de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando e que espécie de mulher ela é. Uma pecadora. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo para te dizer. Ao que ele observou: sim, mestre, dize-me. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos 2 tinha como lhe pagar. Por isso, o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Replicou-lhe Simão: imagino que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Ao que Jesus o congratulou e disse: julgaste acertadamente. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me trouxeste água para lavar os pés, como é o costume. Esta, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os próprios cabelos.
Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés. E mais tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar. Mas esta mulher, com puro bálsamo, ungiu os meus pés. Por tudo isso, te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que os seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Em seguida, Jesus afirmou à mulher: perdoados estão todos os teus pecados. Amém? Irmão, se você acredita que tem poucos pecados, então pouco amor será revelado a você hoje. Mas se nessa preleção de hoje, desde o início dela, você é capaz de declarar a si mesmo: sou um pecador, eu tenho muitos pecados, e eu preciso ser muito perdoado por Deus, então eu creio que hoje Deus vai manifestar um grande amor na sua vida. Nesse mesmo capítulo, nós vemos 3 histórias que são muito importantes para a gente compreender o amor de Deus. A primeira história, diga a primeira história, vai do versículo 3 ao versículo 7, que fala da ovelha perdida. Para que você e eu não tenhamos que ler, eu vou resumi-la. Fala de uma ovelha que está perdida, como o próprio texto, o próprio título fala, e esse pastor, ao sentir a necessidade de ver aquela ovelha no seu pasto, ele percebe que ela não está lá. Ele começa a sentir saudade, ele começa a sentir o vazio de uma ovelha, mas ele tinha 100 ovelhas. E por causa de ele entra em depressão, em tristeza, em angústia. Pastor, quando que Jesus entrou em depressão, em tristeza e angústia? Quando a gente lê que ele, no local, no Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que ele chorava e suava sangue. E ele chorava e gemia pelas ovelhas. Em outra oportunidade, ele assim o fez também na cruz, quando ele chorava de dores. A Bíblia diz: homem de dores e sofrimentos, e ele chorava por uma ovelha. Às vezes a gente pensa que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício apenas universal. Não, ele também foi um sacrifício individual. Quando eu penso no sacrifício universal, eu me sinto mais um entre tantos. Mas é interessante que o amor de Deus não te vê como mais um entre tantos. Às vezes na igreja a gente pensa que a gente é mais um, e é por isso que às vezes a gente esfria e se afasta da igreja. Mas olha para o seu irmão e diga: você não é mais um aqui. Você é a ovelha amada do Senhor. Amém? E aqui no versículo, no texto, a Bíblia diz que ao encontrar sua ovelha, ele deixa 99 no aprisco e vai buscar uma perdida. Isso me lembra da passagem lá de Ezequiel 34, que diz que o Senhor vai buscar as ovelhas perdidas e vai congregá-las novamente. Eu creio que você está aqui porque o Senhor quer congregar você novamente. E aí a Bíblia diz que quando ele achou, ele a pôs sobre os ombros, cheio de júbilo, cheio de alegria. E quando ele retorna e reúne os seus amigos, os seus vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. E a Bíblia diz no último versículo, dizendo o seguinte: haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Às vezes, irmão, eu fico preocupado com a situação da igreja nos 4 cantos da terra nesse sentido, porque nós temos tanto prazer em nos reunir em congregação, mas esquecemos que se a gente não evangelizar e não ganhar as almas que estão perdidas e não trazer os afastados para a igreja, sabe o que acontece? Nós não vamos estar dando prazer, a alegria, o júbilo, a festa que Deus espera. Hoje eu creio que o céu está em festa, porque você está aqui. Você é motivo de júbilo para Deus. Diga comigo: Deus, assim como aquele pastor, ele tem a dolorosa descoberta de uma ovelha sua,
que está perdida. Sabe, na minha vida pastoral, às vezes alguém diz assim, poxa, mas o pastor ele não pode ter tristeza, depressões, né? O pastor não, porque o pastor é um super-homem. Não, irmãos. O pastor, ele é um homem. E não tem nada de super. Ao contrário. Paulo já dizia que entre todos ele era o menor, o mais fraco. Sabe, essa visão de que pastores são os super-homens, os semideuses da terra, isso tem que acabar na imaginação dos cristãos, pelo menos dos cristãos. Nós temos que perceber que o evangelho de Cristo não é um evangelho de aquisições, mas de renúncias. E a coisa principal que nós temos que renunciar é o nosso ego. Nós temos que entender que aqui somos menores, somos servos, amém? Eu estou aqui para servir, para ser o menor, mas também sou o mais fraco dentre todos. Sou o mais fraco dentre todos. E a Bíblia diz, amado, que por aquela ovelha perdida, ele sente uma dor. E quando ele vai atrás da ovelha, ele faz o que em Ezequiel 34, os pastores que tinham suas ovelhas não estavam fazendo. Ele cura a ovelha ferida. Ele põe sobre os ombros, porque ela não tem força de voltar. Então ele traz ela de volta. Lá em Ezequiel 34, mais na frente, você vai ver que existem 4 tipos, eu falei nessa semana que passou, 4 tipos de situações, das quais Deus assume 2 tipos de comportamento entre ovelhas. Existem ovelhas, diga, existem ovelhas feridas. E se você está ferido, se você foi ferido, o Senhor diz no livro, no livro de Ezequiel, que Ele está aqui para colocar talas, para colocar, sabe, faixas, enfaixar você e curar as feridas. O óleo serve para isso, para curar as feridas. Se você está fraco ou fraca, o Senhor estende a mão para você para te fortalecer, para te colocar nos ombros, para carregar o peso que você não consegue carregar. Por isso que Jesus disse assim: o meu fardo é leve e suave. Ele troca o fardo pesado que você tem pelo um fardo leve e suave, porque Ele sabe que você não vai conseguir andar sozinho agora. Mas existem 2 tipos de pessoas, as quais Deus assume um outro comportamento que não é curar, nem dar força. Existem aquelas pessoas que são, diga comigo, desobedientes e rebeldes. E no texto de Ezequiel a Bíblia diz que essas Deus nem vai curar, nem vai colocar sobre os ombros, mas Ele vai consumir. E sabe, a gente tem visto tanta gente sendo consumida. E às vezes você diz, mas como, pastor? Fulaninho se desviou, se afastou, está tão bem. Está com um carro novo, fazendo festa, andando com a mulher que não é a dele, e etc. Está cheio de dinheiro no bolso. Nunca vi o cara tanto dinheiro no bolso. Irmão, ele está sendo consumido pelo pecado. Sabe, às vezes a gente tem uma visão tão material das coisas, a gente pensa que está bem é ter dinheiro no bolso e fazer festa. Irmão, está bem é estar preparado para a volta de Jesus. Está bem é ter uma consciência pura, purificada, lavada com água limpa, que é a palavra. Está bem, sabe, não é você viver essa vida, como dizem, até a palavra eu acho feia, mas eles dizem assim, uma vida regalada. Não, está bem é você ter consciência, é você ter dentro da sua consciência o sentimento da verdade. É porque nós assumimos valores diferentes dos valores de Deus. Nós assumimos pensamentos diferentes dos pensamentos de Deus. Mas Deus continua valorizando o ser e não a coisa. Deus continua amando o ser que você é e não as coisas que você tem. Deus continua valorizando quem você é e não tudo que você se tornou. Amém? Embora o mundo diga assim, não, se você é, então eu te valorizo. Se você não é, não. Pois o Senhor chama aquela pecadora e diz para ela, olha, os teus muitos pecados são perdoados porque eu muito te amo nesse momento.
porque eu muito te valorizo nessa hora. E é interessante que ele faz um paralelo entre o homem religioso, o fariseu, e aquela mulher pecadora que todos desprezavam, e diz: tu devia ter ungido a minha cabeça quando eu entrei aqui, devia ter lavado, sabe, água, trazido água para que eu pudesse ser lavado quando entrei aqui. Tu devia ter beijado o meu rosto quando eu entrei aqui, o ósculo sagrado, mas nada disso foi feito por ti. Tu se diz tão bom, tu se diz tão preparado, mas todas as coisas que eram tuas, obrigações religiosas, obrigações comportamentais, nada disso tu fizeste. Tu está julgando essa mulher pela vida que ela levou até agora, mas ela está chorando de arrependimento, enquanto você está batendo no peito e dizendo: eu não tenho pecado. E Jesus disse: olha, a ti que diz que não tem tantos pecados, o amor é dispensado em pequena quantidade, mas a essa que se dobrou em arrependimento, é em grande quantidade o amor que é derramado. Em outro texto aqui na frente, no versículo 8 até o versículo de número 10, nós vemos a procura por uma dracma perdida. E a Bíblia diz que essa mulher, tendo 10 dracmas, ela perde uma. E a Bíblia diz que ela acende uma candeia, ela varre a casa e procura diligentemente até encontrar. Ela não para de procurar porque ela quer encontrar a sua dracma perdida. Ela tinha 10, uma faz falta. Diga para o seu irmão: irmão, aqui tem gente, diga. Você está vendo? Tem muita gente, mas você faz falta. Diga de novo: você faz falta. Mais uma vez: você faz falta. Sabe por quê? Porque é tão bom ouvir que a gente faz falta. É tão bom, irmão. Quando a gente entende o que é amar, o que é recepcionar, é quando a pessoa chega. Sabe quem aqui tem problema todo dia? Levanta a mão. Levanta a mão, quem tem problema todo dia no trabalho, na faculdade, no colégio, na escola, na vizinhança, com o marido, com a mulher, com os filhos. Todo mundo? Opa! Pensei que era só eu. Ainda bem que eu não estou só nisso. Aí às vezes, irmão, a gente chega tão estressado. Quem fica estressado às vezes? Aí não tem uma criatura que chegue para você e diga assim: eu entendo você, eu quero te ajudar, e dá um abraço. Aquele abraço de urso. Sabe aquele abraço de urso? Quem já ganhou um abraço de urso? Uma vez um irmão me deu um abraço de urso, quase que ele me quebra. A gente às vezes está carente de um abraço de urso, irmão. E aí alguém chega e faz assim, sabe? Oi, boa noite. Oi, paz do Senhor. Esse paz do Senhor nem gosto mais. Perdeu a graça para mim, já está com tantos anos. Pai do Senhor já virou, entendeu? É uma coisa tão religiosa, paz do Senhor. Eu prefiro que quando eu chego, em vez de você me dar negócio de paz do Senhor, a paz, meu irmão, excede ao entendimento do homem. Não me dê paz do Senhor. Sabe o que você vai me dar? Me dê um abraço. Diga para mim que você me ama, que estava com saudade de mim. Aí você fez eu ganhar meu dia. O meu estresse vai embora. Na mesma hora eu digo: poxa, estou sendo recebido. Quem entendeu isso? O que é que Jesus estava fazendo com a pecadora? Ele estava dizendo para ela: minha filha, ninguém quis te receber, mas eu te recebo. Ninguém está te amando, mas eu te amo mais porque você é pecadora. Porque você é tão pecadora, então eu vou te amar mais ainda. E eu vou te dizer que o mais ainda vai aumentando. Isso é tão bom de ter numa igreja, numa congregação, quando os irmãos aguçam a visão cristã. E eu fico pensando nessa dracma, porque a Bíblia diz que, tendo achado, versículo 9, ela reúne as amigas vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo porque achei a dracma que eu tinha perdido. E a Bíblia diz: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A terceira história fala do filho pródigo, do versículo 11 até, aí vai longe, né? Vai longe, mas a história em si vai até o 32, contando ela com toda a prioridade do texto. Mas é interessante, resumidamente, que o filho pensa que pode sair de casa, gastar tudo, fazer o que quer da vida, ele vai embora, faz tudo, faz bobagem, e ele diz assim:
Rapaz, não tem jeito não, eu já fiz muita bobagem na vida. Mas um dia ele lembra da casa do pai e resolve retornar. E quando ele retorna pensando que vai ser maltratado, ou destratado, ou não reconhecido, ou não recebido, ou não amado, quando o pai o avista à distância, a primeira coisa que o pai faz é correr com um abraço e com um beijo para ele. É tão bom que os irmãos pudessem fazer essa correria santa. Sabe o que representa esse trabalho de hoje aqui, irmão? Que o nosso evangelista e os obreiros estão fazendo? É um trabalho de resgate, isso é uma correria santa. Nós estamos correndo com um abraço e com um beijo na casa de todas as ovelhas perdidas. E já me citaram vários casos. E já me disseram, pastor, mas e fulano de tal, e cicrano de tal, e beltrano de tal, e não sei o quê. Eu digo, meu irmão, presta atenção numa coisa, eu não estou aqui para julgar, não. Eu também sou julgado pela palavra. Eu estou aqui como Jesus, de braços abertos para receber a dracma perdida, a ovelha perdida e o filho que estava longe e reviveu, que estava perdido e foi achado. Eu poderia citar, mas por ética jamais falaria, o nome de várias ovelhas perdidas, que nem estão aqui hoje, mas devem estar me ouvindo só porque são curiosas. E como já passaram pela Cristo Salve, eu tenho certeza que estão ligados hoje aqui. E eu quero dizer para essas ovelhas curiosas, que talvez tenham um pensamento assim bem contrário à sua igreja, à sua casa, à sua mãe, né? Porque a igreja é como uma mãe, né? Para receber os filhos. Às vezes ela tem uma visão tão contrária do seu ministério, do seu pastor, mas eu quero declarar que não importa, os muitos pecados são perdoados. A alegria nossa é ver você retornar para casa, é ver você ser resgatado de verdade. Sabe, a Bíblia diz que a gente tem que ter dentro de nós um pensamento. A Bíblia diz, examine o homem onde caiu. Examina. É uma coisa que tem que partir de você, irmão, e de mim. A gente quando cai, a gente tem que examinar. Peraí, eu caí por quê? O que foi que eu fiz? Às vezes o problema é que a gente sai atirando nos outros, culpando os outros, falando que os outros, como foi nessa peça. No início ela estava dizendo, não sei o que, sai dessa igreja, vai para aquela outra, porque essa igreja só te traz problema, né? A gente leva para a igreja, para a instituição, para o pastor a culpa dos maus relacionamentos que a gente mesmo tem dentro do convívio. Mas sabe, irmão, se você for analisar, não é só na igreja que você tem problema de relacionamento. Você tem problema de relacionamento no trabalho às vezes você tem problema de relacionamento dentro de casa, com um só marido, com uma só esposa, você tem problema de relacionamento, com 2, 3 filhos ou com um filho só, você não consegue conversar e dialogar. Por que no meio de tantos dentro da igreja você acha que vai conseguir ter êxito, se você precisa passar pela metanoia de Deus, uma transformação? Às vezes nós temos que entender isso. Se nós nos deixarmos ser trabalhados pelo Espírito, nós vamos sofrer uma transformação espiritual que vai nos fazer pessoas melhores, mais adaptadas a Cristo, a palavra, ao Espírito Santo, e vai nos dar condições de nos relacionarmos melhor dentro e fora de casa, na igreja, no trabalho, na escola, na faculdade. A gente vai conseguir lograr êxito diante das situações, e vamos parar de transferir a culpa. Irmão, essa coisa da transferência de culpa é coisa do Antigo Testamento. Se botava um pobre do animal que não tinha culpa nenhuma e transferia com a mão estendida sobre a cabeça toda a culpa para o animal. E hoje as pessoas querem fazer isso, sabe? Elas querem transferir a culpa para o outro. Quando eu estou conversando com um casal, é triste isso, não é verdade? Nunca um diz, eu sou o culpado. Não, é sempre ela, ele, ela, ele, ela, ele, ela, ele. E eu fico no ping-pong, meu olho fica assim, às vezes troca as bolas. Porque é uma transferência de culpa. Ninguém diz, não, pastor, peraí, eu vou ser verdadeiro. O negócio sou eu mesmo que não me ajeito. Porque quando chega nesse ponto aí, já começa a ter esperança de solução. A gente já começa a ver uma luz no fim do túnel. Peraí, alguém assumiu. Isso quer dizer que está tendo remissão. Isso quer dizer que está tendo arrependimento. Isso quer dizer que nós estamos progredindo para um alvo aqui. Mas enquanto está na teimosia, é difícil.
Porque a pessoa teimosa, ela não sai do canto, ela continua insistindo e que não é ela. Mas a Bíblia diz: se confessardes os vossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados. Eu queria citar algumas coisas só para a gente terminar isso aqui. São tantas coisas que eu separei, mas não vou falar quase nenhuma. Diga assim: o caminho dos pecadores é um caminho para longe de Deus. Diga de novo: o caminho dos pecadores é um caminho para longe de Deus. Diga: é um caminho que leva para baixo, para destruição moral. É um caminho descrito na palavra como um caminho de desperdícios, de perdas, de desilusões. É um caminho de necessidades não atendidas. É um caminho de escravidão. É um caminho de insatisfações. Diga: é um caminho de misérias. É um caminho de morte. Diga: um caminho insano. Porque não há sensatez nesse caminho. O caminho dos pecadores é um caminho de destruição total. Não há sensatez, não há equilíbrio nele. Não há uma dosagem de equilíbrio no caminho dos pecadores. Eles não entendem isso. É por isso que o pecador é tão audacioso. O pecador é audacioso. O pecador, ele sai para pecar de manhã cedo. E no outro dia de madrugada, ou pela manhã do outro dia, que ele vai chegar em casa pecando. O pecador tem a ousadia, tem a audácia de chegar em casa tentando disfarçar as marcas de beijo que levou na camisa branca. Quando a mulher diz: que marcas são essas? Ele diz: isso aí? Como que é naquela peça que o cara diz? Quem lembra? É sinal. O pecador, ele não assume, porque ele está tão perdido, irmão, ele está tão fora de foco, que ele não entende o peso do seu pecado. Então é um caminho insano. E quando ele cai em si, às vezes, irmão, ele pensa: não tem mais jeito. Mas tem jeito sim, você está vivo ainda. Amém? Tem jeito. Agora pense comigo. Diga assim: Deus, levanta a mãozinha, diga: Deus nos recebe com grande alegria. Deus, ele ouve e ele se alegra com os passos da volta. Diga: o Espírito Santo se alegra, porque ele operou o arrependimento. Diga: os anjos do céu se alegram a cada conversão. Diga: a igreja fica rejubilante quando as almas são acrescentadas. Diga: o convertido também se alegra por ser bem recebido. Amém? Porque Deus veio te conceder liberdade. Mas eu quero dizer para você que ele veio te conceder liberdade e ao mesmo tempo ele veio restringir a liberdade que você achava ter. Ele troca pensamentos. Ele te dá uma liberdade, mas ele restringe a outra. Porque as pessoas vivem uma libertinagem. Elas acreditam que podem fazer qualquer coisa. Mas como todos nós aprendemos desde pequenininho, há coisas que não nos convém fazer. Poder a gente pode, mas não convém. E Deus vai restringindo doutrinariamente, nos mostrando que o caminho de Deus é perfeito e que restaura a alma. Caminhar com Deus não é eu fazer o que eu quero. Às vezes a gente se magoa com um ou com outro, que nos chama atenção, que nos exorta. Às vezes a gente fica chateado com o pastor, que dá uma palavra mais dura, mas presta atenção. O caminho de Deus, ele vai aperfeiçoando a gente. Ele vai trabalhando no nosso caráter. Ele vai mudando a nossa maneira de reagir. A nossa personalidade também, o nosso temperamento, ele vai sendo mexido pelo Espírito Santo. Então, eu hoje, muitas vezes, eu reconheço quem eu sou e às vezes não. Sabe? É incrível isso. De vez em quando, você pensa que não, de vez em quando eu quero ter a reação da velha criatura. Porque o diabo vem bem perto do coração da gente, ele não bate não, ele soca, para ver se a gente reage daquela época lá. Para ver se a gente entra no bife, como diz, né? Se entra na carne, ele vem batendo forte. Ele não vai atingir um fulano que eu não conheço, ele atinge uma pessoa bem de perto. Sabe, eu tenho notado isso, irmão, que quando as pessoas se aproximam muito de você ou de mim,
E você dá aquele amor, aquele carinho, aquele afeto. E você, né? Eu estava falando com o pastor Cícero sobre essas situações na vida pastoral. Que as pessoas que a gente mais ama, muitas vezes são as pessoas que nos traem, que nos perseguem, que nos batem, que nos atingem mais fortemente. Por quê? Porque são tão amadas. Porque são muito queridas. Porque fazem muita falta no coração da gente. Então o diabo vai se utilizar? Vai. Porque ele sabe que aquilo ali vai ser muito duro para a gente. É uma realidade muito dura. Perder um pai é duro, perder uma mãe, perder um filho, sabe? Perder um marido, perder uma esposa, perder uma ovelha, perder um amigo, perder um irmão em Cristo. Sabe aquela pessoa que estava com você ali lado a lado e de repente você olha e aquela pessoa passa por você como se não te conhecesse em qualquer lugar. Quem já teve uma situação dessa? Uma pessoa tão querida sua passou por você e fez que nem te viu. Um dia ela comeu na tua casa, um dia ela estava lá participando da tua mesa e de repente agora ela passa, parece que você não existe. Isso é frustrante, isso atinge, isso dói, mas Satanás sabe disso. E naquela hora ele está utilizando aquele instrumento chamado sentimento de amor, que é uma coisa tão boa, tão necessária, tão carente no meio evangélico, no meio gospel, tão carente o amor, falta tanto ele. Sabe, esse amor que eu falo não é aquele amor, paixão, eros. Não, é o amor de Deus, o ágape. Sabe, esse amor que acolhe, que sacrifica, que ajuda. É tão difícil encontrar. Quando a gente encontra, a gente não quer perder. E quando a gente perde, irmão, esse amor daquela outra pessoa, que andava com a gente, que sacrificava com a gente, que fazia obra com a gente, dói. Dói, amargura. Quantas vezes eu me curvei diante de Deus. Eu não posso contar uma nem duas não, porque são 22 anos. Eu me lembro, irmãos, de tantas vezes que eu ficava assim, ó, desse jeito aqui, deitado de lado no chão, com as pernas assim como uma criança. Sabe, uma criança no ventre da mãe? E eu ficava chorando, soluçando e dizendo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E eu só sabia dizer meu Deus, porque o resto, quando eu ia falar, eu chorava. Mas Deus sabia o que estava dentro. Um sentimento de perca. Sabe aquela coisa de dizer, mas como é que eu vou trazer de volta? Se aquela pessoa está indiferente, se Satanás colocou nela uma indiferença, uma frieza, se já não é mais o mesmo relacionamento de antes, se aquela pessoa não me vê mais do mesmo jeito, né? Um dia é meu bem, outro dia é meus bens, né? Mudou tudo. Não é mais como antes. Um dia me amava, outro dia me odeia. Um dia era meu pastor, agora me chama pelo nome, se não for por um palavrão. É. Aí a gente leva sustos. A gente leva sustos. Quem já levou sustos aqui assim? Da vida, de pessoas queridas. Mas a Bíblia fala, diga a Bíblia fala, da generosidade de Deus, da saudade que Deus sente dessas pessoas. Se você analisar no versículo 20, veja aí comigo do capítulo 15 de Lucas. O pai estava com tanta saudade do seu filho, versículo 20, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e o quê? Compadecido dele, ou seja, cheio de saudade, irmão, correndo, o abraçou e o beijou. Era muita saudade do pai, não dava para esperar o filho vir, não dava para esperar caminhar, não dava para esperar aquele, sabe, é como eu pedi, vem, ela, eu venho, quase que eu grito, porque tem coisa, irmão, que não dá para esperar. Não dá para esperar, a saudade é grande. Às vezes, irmão, você fica em casa pensando assim, não, eu evangelizo semana que vem, mas Deus está cheio de saudade daquele povo. E quem é que vai trazer aquele povo? A Bíblia diz que Ele nos enviou para isso. O motivo da igreja existir, de existir pastor e obreiros e evangelistas e etc, é porque Deus está cheio de saudade das ovelhas perdidas. Diga assim, Deus
Ele tem uma profunda compaixão e um amor afetuoso. Ele corre, diga, ele corre. A gente anda, mas ele corre. A gente pensa, ele nem pensa, ele corre. Deus não dá tempo para o azar. Ele não dá tempo para o azar. Quando ele vê o filho, ele corre em direção para agarrar o filho, abraçar, dar o abraço de urso e trazer de volta. A gente fica pensando, será que eu vou, será que eu não vou? Será que se eu for, vai me receber? Será que vai me aceitar? Será que... Deus não, ele corre e abraça. É isso que ele faz. Diga assim: Deus tem prontidão em seu coração para nos amar, nos perdoar, nos receber, nos adotar como filhos, como herdeiros, dar o seu nome para nós. Ele está pronto para isso, enquanto nós muitas vezes dizemos: não, peraí, eu não estou pronto ainda. Eu ainda não estou pronto para fazer a obra de Deus. Quem já ouviu isso? Quem já disse isso também? Levanta a mão. Quantas vezes você falou ou ouviu isso de alguém? Irmão, enquanto você que é igreja, que é corpo de Cristo, diz que não está pronto, a Bíblia diz que Ele está pronto para amar, perdoar e resgatar. E nós temos que ter prontidão em nossos corações para fazer a obra do Senhor. E a Bíblia diz que correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então você não pode se cansar de fazer a obra de Deus. Você não pode se cansar de correr atrás das almas perdidas, porque essa é a obra do Pai. Correr não é nem andar, é correr. Correr mesmo, de braços abertos. Já correu de braços abertos? Se você não tiver equilíbrio, você cai, irmão. Porque os próprios braços começam a pesar de um lado para o outro. Tenta fazer isso amanhã, vão te chamar de doido, de maluco, mas você consegue. Entendeu? Se você não pegar voo, alguém te pega no caminho. Pode ter certeza, se você correndo de braços abertos, não pegar voo, alguém vai pensar que você quer abraçar e te abraça. Mas ele está correndo de braços abertos porque ele tem prontidão. Diga assim: o Senhor tem grande alegria em que você volte. Amém? Pastor, o que eu preciso para isso? Entenda. Diga assim: número 1, despertar. Número 2, refletir. Despertar em que, meu pastor? Aonde você caiu. Por que você caiu? Refletir nisso. Faça uma introspecção, uma autoanálise. Deixe de analisar a igreja, o ministério, analise você mesmo. Reflita. Qual é a sua situação? A terceira coisa, diga: eu preciso decidir me levantar. Eu preciso decidir, diga, me levantar. Não fique pensando que Deus vai te levantar, não, porque quem se levanta é a gente. Você tem que decidir se levantar. Diga a quarta coisa: declarar. Diga, declarar. Declare. Sempre declare. Apesar que você acha que não é digno, mas a graça de Deus veio para nos trazer a salvação. Declare a Deus: Senhor, eu estou arrependido, eu quero fazer a tua vontade. Você precisa regressar. Feche os olhos. Lembre do dia que você aceitou Jesus. Lembra? Volta no tempo em que você aceitou Jesus. Eu vou dizer aqui: aceitou Jesus pela primeira vez. Que alguém já aceitou tantas vezes, talvez diga: eu nem sei se ele lembra, porque foram tantas vezes. Lembra disso? Lembra da primeira vez? Lá no mundo diz que a primeira vez ninguém nunca esquece, mas dentro da igreja, será que você esqueceu? Então lembra. Naquele dia você sentiu alegria, sim ou não? Naquele dia você sentiu o amor de Deus, sim ou não? Mas de lá para cá talvez o tempo passou e você não soube caminhar com Deus, o relacionamento não andou muito bem. Você fez coisas que desagradou o coração de Deus e talvez o diabo tenha usado isso contra você para lhe culpar.
E você acha que Deus mudou em relação a você, que Deus não te quer mais. Mas eu quero dizer para você que o amor que Ele te deu naquele dia que você se converteu se multiplicou com os dias. E se você achou que um dia Deus te amou, hoje Ele te ama muito mais. Você é muito mais querido depois dos anos. Pastor, mas eu tenho manchas, eu tenho máculas na minha vida, eu tenho nódoas. Sabe, pastor, as minhas vestes estão tão enlameadas. Em mim se cumpriu o que está lá em 2 Pedro, e o que também foi proferido pelo profeta: volta o cão para o vômito e o porco para a lama. Sim, eu sei disso, mas Ele veio salvar você desta situação. Talvez você se sinta um cão ou um porco. Eu já me senti assim muitas vezes. Sei o que é isso. E sabe quem são os cães da Bíblia? São aqueles que voltaram atrás. São os que não permaneceram firmes. São chamados cães. A Bíblia diz que eles não herdarão o reino dos céus. Os que não se firmaram. O porco é aquele que volta para a lama, para o pecado. Quantos irmãos, além de voltarem para a vida de outrora e saírem das suas congregações, ministério, também esqueceram de uma vida santa e se misturaram com o pecado. Mas o Senhor veio buscar e salvar o arrependido. Pastor, será que Deus me recebe? Recebe. Eu quero saber se você recebe Ele. Será que Ele me perdoa? Perdoa. Mas será que você se perdoa? Porque o diabo está usando tudo que aconteceu no teu passado contra você. E sabe, ele está falando coisas que eu não disse, que ninguém aqui falou de teu respeito. Ele diz para você que eu não te amo quando eu te amo. Ele diz para você que ninguém te ama e ninguém te quer quando está todo mundo correndo atrás de você para te abraçar. Veja como o pai da mentira seduz as pessoas. Veja, ele coloca em você um pensamento diferente. Mas o pensamento de Deus não é esse pensamento. É um pensamento tão mais alto, tão mais precioso, que ele, quando você recebe o pensamento de Deus, ele exalta você. Amém? Quem hoje quer voltar para o Senhor? Por favor, vem aqui na frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem, minha noiva, vem, minha noiva, vem me encontrar, vou te libertar. Solteiros, venham aqui. Te farei minha Abraça essa pessoa. noiva, te farei minha noiva. Venha também você que ainda não entregou a vida a Jesus. Venha hoje. Está voltando para o Senhor? Sem desviar. Aleluia. Vem desviar. Glória a Deus, aleluia aí. Vem me encontrar, Glória a Deus. vou te resgatar, Aleluia. te farei minha noiva, te farei minha noiva. Tem espaço para você, irmão. Vem agora. Talvez você diga assim, mas pastor, eu já até sou da igreja, é porque eu estou só frio. Mas se você está frio, você precisa ser aquecido com o amor de Deus. Vem aqui na frente, nós queremos te abraçar e orar por você e fortalecer você. Pastor, eu estou ferido, então nós queremos curar você. Nós queremos levantar você, colocar você nos ombros. Você vai precisar de um discipulado, de um acompanhamento.
nós estamos aqui para te oferecer essa mão amiga. Vem aqui na frente, conversa com um dos obreiros, eles vão adotar você em oração, em acompanhamento, vão pegar seu telefone, tá? Vão anotar o número dele e vão visitar a sua casa. E nós vamos acompanhar a sua vida para que você seja restaurado. Amém? Sai do seu lugar e vem, olha aí, palmas pro Senhor. Mais uma em pessoa. teus braços. Aleluia. Quem mais? Me empresta o teu ombro, para que eu possa chorar. Sem você eu não sou nada. Sem você eu não sou nada. Venha você também, venha. Jesus está te chamando, vem. Meu mundo é deserto, meu caminho é incerto, longe de você. Se andei tão errante, Jesus está chamando, vem. é porque eu não sabia que você sofria. Por me ver assim, diga para ele. Por me ver assim. Tem mais alguém? Eu sei que tem. Irmão que está do seu lado, por favor, olha para o outro e diz: você precisa ir comigo lá. Vem, em nome de Jesus. Amém. Mais uma pessoa, glória a Deus. Mas jamais esqueci. Mais uma pessoa, abraça ele aqui. Os obreiros, cada obreiro abraça uma pessoa. Isso, acompanha ela. Pois foi nela. Pode vir, os obreiros podem vir para cá. Você. Quem mais? Quem mais? Morreu por mim, Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus está voltando. Hoje, Deus está salvando vidas nesse lugar. Está tendo festa no céu. Olha, se a gente fosse para qualquer lugar da face da terra, não seria um lugar mais rico do que esse essa noite. Porque a dracma perdida foi achada, a ovelha perdida foi achada, o filho que estava perdido foi achado. Amém? Vocês são todas essas preciosidades da Bíblia. Vamos orar juntos. Tem mais alguém? Eu queria insistir nessa pergunta, tem mais alguém? Porque eu não quero deixar ninguém de fora dessa oração. Se Deus está tocando no teu coração, vem. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Tem mais uma pessoa vindo? Mais alguém? Amém? Mais alguém? Deus está te chamando. Glória a Deus. Mais uma pessoa. Noite escura, Aleluia. sinto frio. De repente você diz assim: não, mas Onde está? será que Deus quer me usar nessa obra? Quer sim, irmão. É só você querer, Ele quer também. Viu? Amém? Quanto mais ando, mais cresce a distância. Como estrada que nunca tem Mais uma fim. pessoa vindo. Glória a Deus. Sinto falta do Vamos teu orar. ombro. Por favor, ergam as mãos para cá. Toda a igreja. Fique de pé, erga a mão para cá. Pergunta só para não perder o fio da meada. Pergunta para quem está do seu lado: você não está com vontade de ir e está com vergonha? Se for, vou com você. Só para a gente não perder a viagem. Vai até aquele irmão que você nem conhece e diz que vem com ele. Glória a Deus, glória a Deus. Olha aí. E aí, tem mais alguém? Amém, amém. Aqui do lado. Glória a Deus, glória a Deus. Senti Espírito
Glória a Deus. Aleluia. É muita festa no céu hoje. É muita festa no céu, irmão. Quem sentiu que um peso saiu do corpo? Sabe o que é? O fardo pesado foi embora. Jesus te deu um fardo leve e suave agora. Amém? Vamos lá. Presente, Senhor. Vamos lá. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná. Celestial maná, que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém. Olha, na noite que o Senhor foi traído, a Bíblia diz que ele pegou o pão e o partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Semelhantemente, antes de cear, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a vinda do Senhor até que ele venha. Por isso examine-se o homem a si mesmo antes de comer o pão e beber o cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por isso há entre vós fracos, doentes e aqueles que dormem. Então a Bíblia nos ensina e nos exorta a um exame. Então, em um breve momento, enquanto eu canto essa outra estrofe com o irmão Roberto e o grupo, você vai examinar o seu coraçãozinho, tá bom? Amém? Faça isso agora. A outra estrofe. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praidão, Ao tornar a praidão, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a cear vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. amém? Ora, se você examinou e disse: pastor, é porque tem coisa na minha vida que precisa ser consertada. Isso não foi você que disse, foi o Espírito Santo que disse para você. Foi revelação do alto, diga amém. E isso quer dizer que Deus está trabalhando para a remissão dos teus pecados. Faz isso que Ele disse, conserta. Faz isso que Ele falou para você. Amém? Pegue o pão e diga: esse é o corpo que foi partido, que foi crucificado por amor à minha alma, e hoje eu o recebo em comunhão para ser corpo de Cristo, em nome de Jesus. Seja corpo de Cristo como pão. Semelhantemente, após comer o pão, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então, diga: Senhor, eu tomo este cálice, o cálice da nova aliança,
nele estão os ensinamentos sagrados, doutrinários, que me fazem ser diferente do mundo e que me fazem perceber que eu não vim para esse mundo para fazer parte dele, porque dele eu não sou, mas a minha vida foi resgatada para ser eterna em Cristo Jesus. Beba o cálice da salvação. Aleluia. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos trouxe consolação. Eis que tudo preparado já está. Vencerá, o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje, tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou, quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vencerá, o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. aleluia. Aplauda Jesus. Diga: Pai, obrigado pelo teu sacrifício por mim. Agora é o meu sacrifício por muitos que precisam. E eu quero ser usado, eu quero ser instrumento nesses 3 dias para trazer pessoas para a tua presença. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da Palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.